pesa na ngai tika na bele na lelo Jésus akoyoka ngai nzambe na ngai belela Yesu belela ye atali kambo na yo eleki mayele ana bandoto na ngai olobelaki ngai na nzela ya basali na yo nazuwa baprofesi ke na nzela na ngai nde libota na ngai ekolungwa na pasi yango nasengi kanisa bilaka na bandoto pesaki ngai bilaka na yo bilaka Yawe autabo mwana na ngai balukanga na beba na maloba na bango balakelanga mabe yango nasali losambo basala na kimia te bamona ngai te na makita na bango bae. Boa noite, queridos. Paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus, é um privilégio estar aqui. Nós pastoreamos a Vila Belmiro, a vila mais famosa do planeta. Não está muito bem, né? Estou morando pouco. Estou morando pouco, mas irmãos, que privilégio estar aqui como pastor. Me chamou para estar aqui. Pensou em papai mafute kitawa bajelubaya awa sanenanga fongola lolaye. Por esse momento, essa igreja é linda, maravilhosa. Eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer nessa noite com esse tema, né? Que a gente possa viver um milagre na nossa família, amém? Você precisa de um milagre na sua família, sim ou não? Eu preciso, meu irmão. Então eu creio que nós estamos aqui diante do dono do milagre, amém? E eu creio que Ele é capaz de fazer muito além do que aquilo que nós clamamos, pedimos, porque Ele é Deus, e Ele é Deus sobre a minha vida e sua vida, em nome de Jesus, amém? Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo de número 20. Nós vamos ler o verso número 1. 2 Reis. Yawe fongola lola bajelu bakitaye Yawe fongola lola babeli babikaye Yawe fongola lola basali basonia Yawe fongola lola makambo ebomanaye Yawe fongola lola ye beta maokwa na makasi na ngambo banguna na yo ezobongo na makake. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e ele disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Em uma outra tradução está escrito assim: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, se servindo de te lembrar que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. E sucedeu que, pois, não havendo Isaías ainda saindo do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor do meu servo Davi. E disse mais Isaías: tomai uma pasta de figo
e tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. Aleluia. Feche teus olhos, peça para Deus falar contigo. Começa a trabalhar a tua mente, o teu coração a essa palavra. Começa a debruçar aquilo que Deus tem para falar com você essa noite, porque quando nós ansiamos ouvir a voz do Senhor, o Senhor fala conosco. Quando o nosso coração está desejoso por ouvir Deus, Deus fala contigo. E em nome de Jesus, que haja uma providência divina aqui nesse lugar, sobre cada vida, sobre cada família. Aleluia. Deus poderoso, em nome de Jesus, estamos aqui reunidos na tua presença para adorar e bendizer o teu santo nome. Em nome de Jesus, ministra, Deus, a tua palavra, que haja um derramar do teu Espírito Santo aqui em cada vida, que o Senhor venha trabalhar, Senhor Deus, cada família aqui nesse lugar, porque nós cremos, Senhor Deus, que o teu milagre, Senhor Deus, está para por vir sobre o teu povo. Abençoa esse momento, que eu não tenho nada de mim para entregar para o teu povo, mas que venha tudo do Senhor. Obrigado por esse momento, te agradecemos, Deus, te bendizemos, em nome de Jesus. Diga amém. Queridos, em algum momento, uma certeza nós temos, né? Que nem o povo diz aí, é que a gente vai morrer, sim ou não? A morte vai bater na nossa casa, irmãos. O pastor Cláudio Duarte fala uma coisa interessante, diz que a gente está numa fila, e cada um tem uma senha, e a gente sempre quer que a nossa senha esteja lá no final, né? Ninguém quer morrer, mas nós estamos numa fila, e hoje Deus pode chamar alguém. Tinha um louvor que minha mãe cantava, o pastor Nizuzi falou dela, ela fala assim, ela cantava sempre, eu lembro quando eu criança ouvia isso: amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo quer te libertar. E é verdade, irmãos, nós não sabemos a hora que o Senhor virá nos buscar, o dia e a hora ninguém sabe, mas uma certeza nós sabemos, que Ele virá nos buscar, e nós precisamos estar preparados para esse dia, preparados para o dia que Ele vier buscar o seu povo, a sua igreja. E esse preparo tem que ser hoje. Por isso que eu creio numa coisa: o Senhor todos os dias Ele nos dá uma oportunidade, Ele nos dá uma chance, uma oportunidade de nós nos rendermos, nos arrependermos e nos achegarmos a Ele. E essa noite também é uma noite de oportunidade, é uma noite de se achegar ao Senhor, é uma noite de arrependimento, é uma noite talvez de fazer o caminho contrário, é uma noite de pedir ao Espírito Santo de Deus que sonde verdadeiramente os nossos corações e veja verdadeiramente se dentro dele há algum caminho mau e nos guie pelo caminho eterno, amém? E esse tem que ser o desejo do meu coração e no seu coração. E a palavra de hoje, para que você possa viver um milagre na sua vida, é exatamente esse texto aqui, que nós acabamos de ler, a palavra de Deus que foi levada ao profeta, ao rei Ezequias, também é levada para a minha vida e para a sua vida. E para que a gente possa viver o milagre do Senhor, verdadeiramente, na sua integridade, a gente precisa colocar a nossa casa em ordem, aleluia. Então a palavra de hoje é: quer viver um milagre? Põe a tua casa em ordem. E esse foi o primeiro texto que o profeta, que Deus levou a Ezequias. Olha, que o profeta Isaías está falando para Ezequias: põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. E olha, irmãos, muitas vezes a gente fica pensando: mas eu estou fazendo tudo certo, eu estou andando no caminho do Senhor, eu estou obedecendo a sua palavra. Mas isso não é uma condição, porque a Bíblia fala que o apóstolo Paulo diz que morrer é ganho, morrer é lucro. Se a gente entendesse verdadeiramente essa palavra, todo mundo queria morrer, amém? Quem quer morrer aqui em nome de Jesus? Difícil, né? Mas morrer não é lucro?
Não é ganho? Ninguém quer ganhar, então vamos todo mundo perder. A gente não quer viver verdadeiramente a eternidade. A gente está preocupado com a vida aqui. A gente está preocupado quantos anos nós vamos levar aqui. A gente cuida de tanta coisa. A gente cuida da nossa saúde, alguns não. A gente vai no médico, a gente cuida do nosso físico, a gente cuida de tudo. As mulheres cuidam do cabelo, da unha, do sapato, de um monte de coisa. Mas às vezes a gente esquece de cuidar da nossa alma. E a alma está doente, a alma está aflita, a alma está a caminho de passos largos ao inferno. E a gente não está percebendo, porque muitas vezes a gente acredita que está tudo bem. E essa era a mensagem para o rei Ezequias. A Bíblia fala que ele fazia a vontade de Deus. Da gente ver, Ezequias fazia a vontade de Deus. Por que acontece isso com ele? Porque vem uma sentença de morte para a vida de Ezequias. Porque é uma sentença de morte. Olha só, em 2 Reis 18:2 diz assim, olha só como era esse camarada. Tinha 25 anos de idade quando ele começou a reinar. E 29 anos ele reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Abi, filha de Zacarias. Verso 3: e ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera seu pai Davi. É um homem justo, íntegro, correto. Era aquele camarada que a gente pode dizer assim: vou na igreja todo dia, ouço o pastor Nizuzi, obedeço a sua direção, seus aconselhamentos, estou em paz na minha casa, com a minha família, tudo certo. Mas vem uma palavra para Ezequias: põe a tua casa em ordem. Se havia necessidade, irmãos, é porque muito teria que ser feito, ou algo que se deixou de fazer. E irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, isso acontece comigo também. Na nossa correria, todo dia, no dia a dia, a gente vai esquecendo daquilo que a gente tem que fazer com a palavra de Deus, com falar com Deus, com orar a Deus, porque o dia nos consome. Parece que 24 horas não é mais suficiente. A gente, irmãos, muitas vezes a gente costuma dizer assim: eu não tenho tempo, não é? Eu não tenho tempo. E quando Deus chama alguém para a eternidade, é para que você possa viver um tempo eterno. Mas a gente está preocupado com o tempo aqui, o tempo que a gente está passando aqui. Só que a gente esquece de colocar nossa casa em ordem para viver o milagre da eternidade. A fidelidade do Senhor, irmãos, ela é necessária, porque nós servimos um Deus fiel, amém? Então a gente precisa ser fiel com Ele. Olha só, o relativismo pode nos trazer graves consequências. Sabe o que é relativismo? Achar que muitas vezes, eu não falei com Deus hoje, não tem problema. Deus sabe a minha correria, Deus sabe aquilo que eu estou passando, Deus sabe o que estou vivendo. Eu estou afastado da igreja, estou afastado da comunhão. Tem uma coisa, irmãos, que eu digo para os irmãos lá na Vila Belmiro sempre: às vezes você vem para a igreja, mas você não veio para o culto. Olha só, você chega na igreja, mas não chega para o culto, porque a tua cabeça está lá fora. Tu trouxe teu corpo, está aqui, fisicamente, mas a tua cabeça está 220 lá fora, pensando nas tuas questões, no teu problema, naquilo tudo que pode acontecer. E, meu Deus, é falta de dinheiro, é isso, é família, aquilo, doença. Mas eu vou dizer uma coisa para você: você é cheio de problema. Quer ver um problema que vai acabar com tudo isso? Fica doente para você ver. A hora que você fica doente, todos os problemas ficaram para trás. A hora que você fica numa cama, todos os problemas ficaram para trás. A hora que você é internado, tudo fica para trás. Você esquece todos os problemas. Agora você tem só um problema. E muitas vezes esse problema não está nem na tua mão, nem na mão do médico, está nas mãos do Senhor. Irmãos, não perca tempo
com aquilo que não merece o teu tempo. Às vezes a gente perde tempo com aquilo que não merece o nosso tempo, gasta o tempo naquilo que não tem valor. Isso acontece com todo mundo, acontece comigo, porque muitas vezes a gente vai lá e desperdiça o nosso tempo, um tempo precioso que Deus está nos dando aqui, e a gente está jogando fora. Talvez hoje a moeda mais valiosa que a gente tem é tempo, e a gente desperdiça esse tempo, né? Não seja indiferente com aquilo que Deus ordena sobre a sua vida. Se Deus está mandando fazer, se Deus está te chamando para algo, faça. Se Deus está te chamando para o ministério, vá. Se Deus está falando contigo aquilo que você deve fazer, faça, porque é Deus falando contigo, amém? Às vezes, irmãos, a gente está indiferente, é Deus falando e a gente indo para o outro lado, é Deus querendo tratar a gente caminhando em outra direção. Mas Deus quer fazer algo maravilhoso na sua vida. Qual área da sua vida Deus está te chamando para resolver antes do fim? Deus nos chama, irmãos, Deus fala conosco, a gente precisa estar atento àquilo que Deus está falando. Põe a tua casa em ordem, é fazer uma faxina. Já viu faxina em casa? Pergunta para uma mulher. Às vezes você não consegue fazer sozinho, porque a casa é muito grande, e a gente precisa fazer, mas não pense na sua casa, pense no seu coração. Precisa fazer uma faxina, limpar tudo aquilo que não pertence. De repente você pensa aí, não, mas meu coração está em paz, pastor, está tranquilo. Quem já viu aquele episódio que dá na televisão, chama-se Acumuladores, já viu? Sabe o que é isso? A pessoa vive num monte de entulho dentro de casa, monturo, lixo e tudo, ela não consegue andar dentro de casa. E se você perguntar para ela, sabe o que ela fala? Não tem nada, está tudo bem. Pô, e esse monte de tranqueira? Não, é tudo meu, tudo coisa minha. Mas está atrapalhando de andar, de caminhar. A casa está suja, a casa não está limpa, a casa precisa de faxina. Daí é interessante que nesse programa vem uma pessoa, um psicólogo e tudo, para colocar na mente e no coração daquela pessoa que aquele lugar precisa ser limpo. E em meio a toda aquela tranqueira, para que isso, olha só que interessante, para que aquele lugar seja limpo, ela precisa sair daquele ambiente, porque sozinha ela não vai conseguir. Isso traz uma coisa ao meu coração: você precisa muitas vezes tirar aquilo que está no teu coração, para que o Espírito Santo, ele venha tomar conta, ele venha habitar, ele venha limpar, ele venha fazer uma faxina. Tirar aquilo que não pertence a Deus, as mágoas do passado, aquele rancor que você carrega, que te impede de caminhar, que te impede de viver os milagres de Deus. Deus está pronto para fazer um milagre na tua família, mas você está carregando ainda coisa do passado, mágoas que te ferem, algo que te machucou, falta de perdão. Isso está entulhado no teu coração, entulhado de uma forma que você não consegue viver uma vida em paz. Teu coração não tem paz, porque está cheio de tranqueira. E sabe o que você fala? Não, está tudo bem, está tudo tranquilo. Põe a tua casa em ordem. Olha só, arruma o que está fora do lugar. Não se engane, tem coisa fora do lugar. Sabe quando às vezes a gente dá jeitinho? A gente muitas vezes dá jeitinho. Quando tem uma sujeirinha, às vezes é mais fácil a gente jogar embaixo do tapete do que fazer uma faxina. Que nem dizer o povo, eu vou dar um tapa aqui na casa. O que é dar um tapa? É maquiar. É maquiar para que a verdade ela não apareça. É ficar escondido atrás de uma maquiagem, de algo que não é verdadeiro, de algo que não é sincero. É algo que a gente tenta viver, mas não quer arrumar.
Já viu aquela goteira que fica na pia? Tic, tic, tic. Que é só trocar aquela borrachinha. Eu sou da época da torneira que tinha uma borrachinha lá. Aquela borrachinha miserável, ela acabava direto, né? Daqui a pouco estava pingando de novo. Os caras fazem um negócio para quebrar. E a gente trocava aquela borrachinha. O que é isso? Precisa arrumar. Às vezes não dá a borrachinha, gastou tanta borrachinha, precisa trocar a torneira, senão vai ficar pingando. Rachadura na parede, aparece uma rachadura. Então, não, isso não é nada, é só passar uma massinha. Precisa arrumar. Tem brecha. Tem brecha na casa. A casa não está em ordem. Precisa arrumar a casa. Organizar o que está bagunçado. Sabe uma palavra, irmãos, que muitas vezes a gente carrega e não deveria, chama-se procrastinação. Sabe o que é isso? Deixar para depois. Daí a gente, tá tudo bagunçado aqui, deixa para depois. Minha esposa briga com a minha filha direto, o quarto é uma bagunça. E qual a desculpa dela é? Vou deixar para depois. E quando a nossa casa não está em ordem, a gente fica fazendo o quê? Deixando para depois. Vai lá pedir aquele perdão, não, deixa para depois. Vai lá se acertar com aquela pessoa, deixa para depois. Vai arrumar e confessar teus pecados e se arrepender, deixa para depois. E a gente vai deixando para depois, e nunca a casa fica em ordem. Quando você convida alguém para ir na sua casa, você arruma a casa? Arruma. Porque você não quer que ninguém veja que a casa está bagunçada, que a casa está fora de ordem. Daí a gente vai e arruma. Por que a gente arruma a casa, põe a casa em ordem quando tem alguém vendo, quando alguém vai ver? Por quê? Se Deus está a todo momento olhando para nós, sabe o que a gente pensa muitas vezes? Que Deus não é Deus, que Deus não enxerga, que Deus não reina, que Deus não está vendo todas as coisas. A palavra do Senhor diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos. Todas as coisas. Se Ele é aquele que sonda o coração, se a gente for no céu, lá Ele está. Se a gente for no profundo da terra, lá Ele também habita. Como é que a gente acha que Ele não está vendo todas as coisas? Se Ele anda conosco de noite e de dia, se Ele vela o nosso sono, se Ele é o guarda de Israel, é aquele que não dorme, não tosqueneja, como a gente imagina que a gente dando um jeitinho vai dar tudo certo? Não vai. A casa, ela precisa ser arrumada todos os dias. A casa precisa ser organizada todos os dias. A casa do seu coração precisa funcionar. Já viu? Algo que não funciona é algo que está desorganizado. Eu sei que os homens daqui devem ser igual eu. Quando a gente quer alguma coisa, a gente pede para a nossa esposa, sim ou não? Amor, onde está isso? Daí ela fala assim, está lá no armário do lado esquerdo, debaixo da camisa número tal. Daí você vai lá, não acha. Daí ela vai lá e fala assim, sem olhar, está aqui. É isso que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo faz isso. A gente está no meio da desordem, da desorganização. A gente não sabe onde está as coisas, está tudo fora do lugar. Tudo fora do lugar. E a gente começa a perguntar para o Espírito Santo, onde é que está isso, onde é que está aquilo, por que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo. O Espírito Santo fala, calma, é assim, filhão. É aqui, é assim, arruma a tua casa aí. A casa, ela precisa estar limpa, ela não pode ter estrutura danificada. Irmão, já reparou quando uma casa, ela não tem uma boa fundação? Ela pode cair. Para que uma casa ela possa subir estruturada, ela precisa ter um bom alicerce.
E muitas vezes a gente está construindo, levantando nossa casa numa base muito frágil. A palavra do Senhor diz que a rocha é o Senhor Jesus, amém? Quando você convida Jesus para levantar a tua casa, irmão, minha irmã, convida Jesus para ser o construtor da tua casa. Convida o Espírito Santo, aleluia, para ele ser aquele que habita na tua casa. Convida ele para sentar à mesa da tua casa. Convida ele para estar contigo na hora que você vai dormir, aleluia. Convida ele para se fazer presente. Casa é o nosso coração, nossa vida espiritual, nossos relacionamentos familiares. Minha esposa, meus filhos, os maridos. A casa, muitas vezes, ela são as minhas emoções. Aqui para o rei Ezequias, tinha uma sentença, você vai morrer. E era Deus que tinha falado para ele, você vai morrer. O que a gente faz quando tem uma palavra de Deus que a gente vai morrer? Não tem o que fazer, irmão. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, rapidamente, do que a gente passou em alguns anos para cá. Quando eu me converti, eu vim a Deus através de uma enfermidade, de uma dor. Eu fui criado num lar evangélico, quando o pastor Nisuzi falou da minha mãe, e era alguém que sempre orava por nós. E depois me desviei do caminho do Senhor e voltei, mas voltei debaixo de muita dor. Talvez essa palavra tinha chegado para mim: Alexandre, põe tua casa em ordem, senão tu vai morrer. E eu me converti, entrei nos caminhos do Senhor, e eu sabia que a vida não seria fácil. E no meio do caminho a gente se casou. E a gente se casou e veio a primeira tempestade. Apareceu um filho que eu provavelmente desconhecia, provável filho. E foi aquela confusão, porque eu tinha acabado de casar. Imaginei, aparece um filho do nada, da juventude. Daí foi aquela correria, a gente fez um DNA e não era meu filho. Olha só, podia ter destruído o meu casamento. Daí depois, irmãos, apareceu, a gente passou por uma tentativa de sequestro, quando eu trabalhava no banco. E foi terrível. Minha esposa grávida. E aquilo ali foi muito duro para nós. Grávida da Vitória. E a Vitória era para se chamar Maria Eduarda, mas Deus nos deu a Vitória. Ela não perdeu o bebê e a Vitória está aí para a glória de Deus. Depois a Vitória pega uma doença chamada mononucleose. Isso aí em alguns anos se passaram. E ela também correndo risco de vida. Passa-se o tempo, nasce o Davi, o nosso filho. E o Davi vem com autismo. Mais uma luta. E um autista que a gente não sabe como cuidar. Como é que a gente faz? E a gente colocando a casa em ordem. E para a glória de Deus, ele foi desenvolvendo, crescendo. Hoje Davi tem 15 anos. Ele fala, ele não falava, ele fala, ele estuda. Ele é uma bênção na nossa vida. E passando tudo isso, depois, eu trabalhando 25 anos num banco, fui desempregado, fui mandado embora. Daí agora é a dor do desemprego. Mais uma luta que a gente tem que superar. Vamos em frente, vamos com família, que Deus vai abençoar. Daí depois, irmãos, não satisfeito com tudo isso, vem um câncer de tireoide na minha filha. E daí a gente tem que cuidar. Vai lá, faz cirurgia, tratamento e tudo. No último dia de tratamento a gente sofre um assalto lá em São Paulo, eu e ela. Mas a gente tem que continuar colocando a nossa casa em ordem. Passado disso também, daí vem, alguns meses atrás, um câncer também na minha esposa, no mesmo lugar.
Daí a gente tem que fazer o quê? Tratar de novo. Ela foi lá, fez a cirurgia, o tratamento, e Deus derramou a misericórdia, colocando a nossa casa em ordem. Irmãos, não estou falando que você não vai ter luta, não estou falando que você vai ter guerra, não estou falando que você não vai ter aflição, mas quando a luta chegar, para o milagre acontecer, a tua casa precisa estar em ordem. Aleluia. Para que o milagre ele venha sobre a tua vida, a tua casa precisa estar em ordem. Você vai passar luta, guerra, sofrimento, vai vir, mas se a tua casa está em ordem, você vai estar aqui na presença do Senhor, guerreando a todo momento. Olha só, irmãos, trazendo agora vida em meio à morte, arrependimento, para que a casa volte à ordem. No verso 2 e 3, o rei Ezequias, ele diz assim: ah, Senhor, ser servido de te lembrar que eu andei diante de ti com verdade, e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos seus olhos. E a palavra do Senhor diz que chorou Ezequias muitíssimo. Em outra tradução diz demasiadamente, e chorou em grande abundância. Às vezes a gente quer um milagre na nossa família, mas a gente não quer chorar, a gente não quer pagar o preço, a gente não quer estar na presença, a gente não quer viver o milagre do Senhor. A gente, para continuar, precisa aprender a viver o milagre do Senhor, largar a vida mundana e viver para Cristo. Uma oração pode mudar situações impossíveis. Aquele homem tinha uma palavra de morte, mas a Bíblia fala que ele orou ao Senhor, ele chorou, e a gente precisa chorar. Às vezes eu pergunto para a igreja: quanto tempo você não chora na presença do Senhor? Homem chora, e tem que chorar muito. Quando muitas vezes eu passava dificuldade, eu mantinha postura na frente da minha família, mas eu ia para o chuveiro e chorava muito, e saía de lá, sabe como? Sorrindo, inteiro. E sempre falei dentro da minha casa: a gente vai vencer em nome de Jesus. Mas eu tinha meu sofrimento e as minhas dores, eu tinha que colocar a minha casa em ordem. Deus está convidando você para pôr teu casamento em ordem, viu? Põe teu casamento em ordem. Coloca teu casamento em ordem. Teu casamento é dentro da tua casa. Não pode ter uma rivalidade entre o marido e a mulher. Não pode viver um tempo de guerra o marido com a mulher. Já viu aquela analogia? O que você está fazendo com a sua esposa, marido? Você está jogando tênis ou jogando frescobol? Já viu essa? Sabe por quê? Quando a gente joga frescobol, aquele na praia, o outro pode dar uma raquetada, você vai querer defender e devolver a bola para ele da melhor forma possível. Daí de repente você toma outra raquetada e você quer dar uma ajeitada para que a bola vá melhor. No tênis é diferente. Você quer acertar o mais distante possível para você marcar o seu ponto. E cada vez você saca mais forte, bate mais forte, para que o teu adversário lá, ele não alcance a bola. O que você está jogando dentro de casa? Será que você está valorizando quem está do seu lado? Ou é mais valorizado o amigo, o vizinho, o parente? Colocar a casa em ordem, irmão, é valorizar quem está contigo dentro de casa. Colocar a família em ordem é valorizar a família, é valorizar a mesa, é comer tudo junto, é ter saudade de voltar para casa. Você tem saudade de voltar para casa? Irmãos, eu estou trabalhando, eu não vejo a hora de chegar em casa. Eu não vejo a hora de sentar na mesa, tomar um café. Todo dia a gente passa na padaria, a gente compra 10 média todo dia, irmão. Sabe o que é isso?
O Davi, ele come 5, 6. Às vezes a gente nem come, às vezes eu nem como, porque o moleque vai lá e come tudo. Mas no outro dia eu estou lá comprando mais 10 média. Falei esses dias para a Glaucia, eu acho que tem que ser 12 agora. Saudade de voltar para casa. Vontade de estar em casa. Eu gosto de cheirar meus filhos. Eu gosto de beijar minha esposa. Sempre quando a gente sai, dá um beijo. E quando não dá um beijo, ela me cobra. E tem que cobrar de verdade, né? Eu aprendi uma coisa com ela, ela me ensinou. Eu saía para os lugares, vou vir aqui para a igreja, vou trabalhar. Daí você tomou um banho, você passa um perfume e vai. Daí quando eu ia dormir, tomava um banho e ia dormir. Ela falou: vem cá, por que você usa perfume para os outros e para mim você vem com esse cheiro de sabonete? Meu, é muito verdade isso. Todo dia eu coloco perfume para dormir agora. Todo dia eu coloco um perfume para dormir. Posso até não colocar para trabalhar, mas para dormir eu coloco, aleluia. A gente aprende. Mulher é sabedoria. Ouça a sua mulher, marido. Sabe o que é isso? Arrumando a casa. Ouça a sua mulher. Ouça o seu coração. Ouça o seu sentimento. Ouça as suas lágrimas. A gente sabe que mulher fala bastante, mas a gente precisa estar preparado para ouvir. Isso é colocar a casa em ordem. Põe a tua vida profissional em ordem. Às vezes a gente quer ser, mas não quer fazer. Olha, eu queria ser um advogado. Está estudando para isso? Não, então não vai ser. Olha, eu queria fazer. Se não estiver se preparando, não vai ser. Colocar a casa em ordem é estar preparado para aquilo que está por vir. Se prepare, porque Deus quer fazer algo grande na tua vida, amém? Deus quer fazer um milagre na tua vida. Põe a tua saúde em ordem. Vai no médico, se cuida. Mulher vai mais que homem, mas homem não vai. Homem tem dificuldade. Está aí o Novembro Azul. Os caras não gostam nem de falar nisso. Não gostam. Se perguntar para ele, ele fala: eu não, nunca, pastor, nunca fui lá. Mas sabe o que é isso? É saúde para você. É colocando a casa em ordem. É preservando a tua vida para que você tenha longevidade com a tua família. Se você não se cuida, não cuida da sua saúde, não está colocando a casa em ordem. Não está se preservando. Eu quero ver meus filhos crescer. Quer? Cuida da tua saúde, para que você possa ver teus filhos crescer. Põe a tua vida espiritual em ordem. Tenha tempo com o Senhor. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês são privilegiados aqui nessa igreja. Com o pastor Nizuzi, com a pastora Liliane. Irmãos, se vocês não estão no céu, você está perto do céu. Você precisa aprender. E o nosso coração precisa ser um coração pronto para aprender. E abrir o coração e falar: pastor, a minha casa não está em ordem. Eu quero viver o milagre. Estamos no ano do milagre, mas a minha casa não está em ordem. Me ajuda. Ele vai ter um tempo para você. Ele vai pastorear a tua vida. Ele vai cuidar de você. Põe as tuas finanças em ordem. Precisamos cuidar das nossas finanças, irmãos. Saber verdadeiramente aquilo que a gente precisa fazer com o nosso recurso. Às vezes, irmãos, olha só, famílias estão destruídas por causa de dinheiro. Relacionamentos e casamentos terminam por causa de dinheiro. Se a gente não se organiza, não coloca em ordem, casa pode ruir.
Deus renova a aliança contigo e te dá uma nova oportunidade. Olha só, irmãos, quando a gente se arrepende, coloca a casa em ordem, Deus faz um milagre. Porque, irmão, sabe o que é milagre? Aquilo que eu posso fazer, aquilo que é possível, está nas minhas mãos, mas o impossível é Deus, amém? E isso é milagre. Eu trabalho na possibilidade, Deus trabalha na impossibilidade. Naquilo que eu não consigo, naquilo que foge das minhas mãos, naquilo que não está no meu controle, é onde Deus trabalha. Aí em 2 Reis 24 diz que sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saindo no meio do pátio, veio a palavra do Senhor dizendo, imagina só, é essa cena que eu vou falar para você. Isaías entra aqui na igreja, vai lá e fala para o rei, ó, tu vai morrer, tchau, não vai viver, porque Deus falou assim. Isaías está indo embora, Ezequias está lá chorando, meteu o rosto na parede e começou a chorar. Isaías não tinha chegado até aqui, Deus fala assim, Isaías volta. Isso é maravilhoso. Assim diz o Senhor, Deus de teu pai Davi, eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, aleluia. Olha que coisa linda. Não deu nem muito tempo para o milagre acontecer. O poder da oração transforma a vida, transforma a morte em vida. O poder da oração traz um milagre para dentro daquela casa. O poder da oração faz algo maravilhoso que humanamente a gente não consegue fazer. E não precisa de tempo, muito tempo. Nós vivemos do Kairós de Deus. É Deus que vai dar o tempo do milagre. O milagre não vai chegar nem antes nem depois. O milagre vai chegar no tempo certo. Deus está preparando o milagre para a tua vida, mas você precisa entender que você precisa chorar, clamar, buscar. A Bíblia fala assim, eu ouvi a tua oração, aleluia. E a Bíblia fala que os ouvidos do Senhor, eles estão abertos para ouvir o nosso clamor. Deus está ouvindo a nossa oração, Deus está ouvindo os nossos clamores, o Deus está enxergando a nossa lágrima, para que possa sarar a nossa vida, curar as nossas feridas, aleluia. Deus quer fazer algo maravilhoso, Deus quer fazer um sobrenatural na tua família, para que você coloque a tua casa em ordem, aleluia. E daí vem o milagre, e eu, aleluia, glória a Jesus. Eis que eu te sararei, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e também das mãos do rei da Síria eu te livrarei. Ele só clamou pela vida, e Deus está acrescentando outras coisas. Ele só clamou pela vida, e Deus está dando algo mais. E a ti, esta cidade, ampararei por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Presta atenção na fidelidade do Senhor. Olha como Deus é fiel. Davi já tinha morrido, sabe quanto tempo? Aproximadamente 300 anos. Aproximadamente 300 anos Davi tinha morrido, e Deus está falando assim, eu vou te amparar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Uma fidelidade de 300 anos está sobre a vida do rei Ezequias. Tudo que você faz hoje reflete na sua família, reflete nos seus filhos, reflete nos seus netos, reflete nos seus tataranetos, mas eles ainda não vieram. Mas tudo que eu estou semeando hoje aqui é para a eternidade, aleluia. Tudo que a gente planta aqui é para a eternidade. Se Deus te chamou, faça valer o teu chamado. Cuide dos seus. Entenda uma coisa, a sua família, você, sua esposa, seus filhos, essa é a sua família.
Se você olhar esse texto, chega um momento que o rei Ezequias, ele abre a sua casa para o inimigo, e ele mostra toda a sua casa ao seu inimigo. 2 Reis 20, 12 diz assim: naquele tempo enviou Berodoque Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e presentes a Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha ficado doente. E Ezequias lhe deu ouvido e lhe mostrou toda a sua casa e todo o seu tesouro, prata, ouro, especiarias e os melhores ungüentos, e a sua casa de armas e tudo quanto se achou de tesouro. Coisa nenhuma houve que ele não mostrasse, nem em sua casa, nem em todos os seus domínios. Ezequias escancarou a sua casa para o inimigo. Então o profeta Isaías veio a Ezequias e lhe disse: que disseram aqueles homens e de onde vieram a ti? E ele disse: de um país muito remoto, vieram da Babilônia. Olha só, e disse ele: que vieram fazer na tua casa? E Ezequias disse: tudo quanto há na minha casa viram, e coisa nenhuma do meu tesouro não houve que eu não lhe mostrasse. Então Isaías disse a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dia em que tudo quanto houver na tua casa e o que entesouraram de teus pais até o dia de hoje será levado à Babilônia, e não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E ainda até de teus filhos que procederem de ti, e tudo quanto gerares tomarão, para que sejam eunucos no paço do rei da Babilônia. Depois de tudo, Ezequias deu um espaço, trouxe o inimigo para dentro da sua casa, abriu e falou assim: ó, está aqui meus tesouros, está aqui as minhas armas, está aqui tudo. Depois o rei da Babilônia foi. Qual o recado que a gente entende isso aqui? Não abra sua casa para todo mundo. Cuidado com quem você põe dentro da sua casa. Ah, mas é só uma festa. Não abra sua casa, não abra sua intimidade, não abra o seu quarto, não abra o quarto da sua esposa, do casal, não. Ninguém tem que participar da sua intimidade. Ah, mas são meus amigos. Não. Sua intimidade é você e a sua esposa, porque muitas vezes você vai estar colocando o inimigo dentro da tua casa. Cuidado com os invejosos, aquele que muitas vezes está de olho na tua família, não porque ele admira, passou da admiração. A gente confunde muitas vezes admiração com inveja. Admiração é assim: pô, irmão, belo sapato esse aí, eu quero ter um igual a esse, vou me esforçar para ter. Isso é admiração. Quer ver o invejoso? Pô, irmão, sapato bonito, hein? Deus sai, tomara que rasgue, que ele não tenha, que acabe com a vida dele. Esse é o invejoso. E às vezes a gente está pondo esse para dentro de casa. Aqui o admirador, ele quer ter algo igual que você tem, porque ele te admira. Ele te admira. Mas muitas vezes o invejoso não, ele não quer que você tenha, e ele tem raiva que você tenha. E às vezes a gente não vive o milagre. Nossa casa fica daquele jeito porque a gente está trazendo esse espírito imundo para dentro da nossa casa. Aquele espírito de Satanás, da Babilônia mesmo, que quer destruir tudo que a gente tem. Como eu te falei lá no começo, a casa também é o seu coração. Também não abra seu coração para qualquer pessoa. Não conte da sua vida para qualquer pessoa. Não conte as suas histórias, nem as suas dores. Nem as suas dores. A gente precisa aprender a se derramar no lugar certo.
que é na presença do Senhor, aleluia. A palavra do Senhor conta a história da Sunamita. A Sunamita é uma história interessante. Ela não podia ter filho, o profeta disse que ela teria um filho e ela teve um filho. Só que a criança morreu. E o profeta estava lá no Monte Carmelo. E daí sabe que ela pegou o filho morto, colocou lá dentro do quarto do profeta e trancou a porta. Arrumou um jumentinho, tal, um cavalo, e foi até onde o profeta estava, até onde o homem de Deus estava. E no meio do caminho ela encontrou várias pessoas. E sabe que perguntavam para ela: e aí, Sunamita, está tudo bem? Sabe o que ela dizia? Está tudo bem, mas o filho está morto em casa. Mas aquele lá não precisava saber de nada. E ela encontrava outro no meio do caminho: e aí, Sunamita, vai tudo bem? Sabe o que ela falava? Vai tudo bem, filho está morto em casa. Daí ela continua até ela chegar ao pé do profeta. E quando ela chega no pé do profeta, ela se lança aos pés do profeta e chora abundantemente. Ela guardou as suas lágrimas para derramar no lugar certo. Ela guardou o seu choro para derramar onde deveria derramar. Ninguém no caminho tem que saber o que está acontecendo muitas vezes, mas se derrame, abra o seu coração no lugar certo e para a pessoa certa. A nossa casa precisa estar intacta para que a gente possa viver um milagre. Sunamita, ela volta com o profeta, entra na sua casa, fecha o seu quarto, ela e seu marido, o profeta ora e a criança se ressuscita, aleluia. Sabe por quê? Ela chorou no lugar certo, ela clamou no lugar certo, e a sua casa foi restaurada, aleluia. Estou encerrando, irmãos, e eu quero deixar só mais um texto para você. Fique de pé, porque a gente já tem ideia de que está terminando, né? Quando a gente fica em pé, o irmão já fala assim: está terminando. 1 Timóteo 5,8 é um texto que eu estou carregando para a minha vida. Ele diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que um infiel. Em outra tradução diz que é pior do que um descrente. Aquele que não tem cuidado dos seus. Olha só, ele classificam duas pessoas aqui: os seus e o da sua família. O que é isso? Lá na minha casa sou eu, minha esposa, a Vitória, o Davi e a minha sogra. Minha sogra mora lá comigo, irmãos. E ela mora já faz um tempo. E não tem nada demais, está lá, está tudo certo. Mas olha só, nesse texto aqui, a minha sogra é um dos meus, mas não é da minha família. Mas ela não mora lá? Mora. Mas e a sua mãe? É dos meus, mas não é da minha família. O meu cuidado são com todos. Cuido dela também. Ficou doente esses dias, eu que corri no médico com ela. Mas o que eu estou querendo trazer uma verdade ao teu coração? A tua família é você, marido, sua esposa e seus filhos. Essa é a tua... Ah, mas e o meu cunhado? Não. E o meu tio? Não. E a minha? Não. Essa é a minha família. Então você tem que ter cuidado dos seus. Não é deixar de cuidar do seu, mas principalmente o das suas famílias. Você vai cuidar dos outros. Quem precisar de ajuda, você vai ajudar. Mas o da sua família, em primeiro lugar, aleluia. Sabe, tudo aquilo que você separa de melhor é para a sua família. Tudo aquilo que você tem de melhor para a sua família. Toda a sua energia para a sua família.
toda a sua dedicação para a sua família, todo o seu investimento para a sua família. Eu tenho 5 minutos de oração, só parafraseando algo. Vou começar orando por quem? Pela minha família. Eu tenho um tempo para gastar, vou gastar com quem? Com a minha família. Eu tenho um passeio para fazer, eu vou fazer com quem? Com a minha família. Eu tenho um tempo para fazer uma viagem, vou fazer com quem? Com a minha família. Prioridade, irmãos, para viver o milagre. Priorize a sua família em nome de Jesus, amém? Feche teus olhos, vamos orar, vamos adorar o Senhor. E em meio à nossa adoração, deixa o Espírito Santo falar contigo. Aleluia. Creio que tem muita casa aqui nesse lugar para ser colocada em ordem, aleluia. Para que Deus venha fazer um milagre. Não tenha medo de colocar